Oi, gente. A gente tem que conversar sobre a estratégia do PT, o fato de ter feito agora uma aliança com o PCdoB para que Manuela Dávila se torne a vice e também a oficialização de praticamente que o Haddad é que vai ser o candidato do PT caso Lula não possa ser o candidato. Então vamos analisar isso hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, um canal em que eu, André Teixeira Jacobina, discuto principalmente política, mas também ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos em que eu converso com grandes especialistas de diferentes áreas. E toda sexta-feira, no Filosofia Popular, eu analiso filmes e séries do ponto de vista filosófico e político. Pois bem, o PT oficializou essa aliança com o PCdoB. Isso já era esperado, o PCdoB é um aliado histórico do PT, e com isso Manuela Dávila retira sua candidatura. Porém, o funcionamento agora é que ela, caso Lula consiga ser candidato, a Haddad sai e ela entra como vice de Lula. Caso Lula não consiga ser candidato, Haddad vira candidato a presidente e ela entra como vice de Fernando Haddad, que é o cenário mais provável. Quais são as vantagens para o PT? Bem, o PT consegue mais tempo de televisão, consegue mais força no Nordeste, isso é evidente, porque o PCdoB tem uma presença importante no Nordeste, que é uma região de muitos votos do PT, historicamente tem sido assim. O PT consegue isolar ainda mais a candidatura de Ciro Gomes, que chegou a ver com bons olhos uma aliança com o PCdoB. Inclusive, Manuela Dávila, no início da campanha, tinha dito que ela via as candidaturas de Boulos, de Lula e de Ciro Gomes como as candidaturas do campo progressista de esquerda. A candidatura de Boulos está mantida e vai até o fim. Eu já expliquei por que a candidatura de Boulos vai até o fim, mas quem não tenha visto o vídeo que eu falo isso, bem resumidamente, a candidatura de Boulos vai até o fim porque para Boulos e para o PSOL é fundamental estabelecer uma base social para o PSOL junto aos movimentos sociais. Então, a candidatura de Boulos precisa ir até o fim para aprofundar essa relação do PSOL com movimentos sociais. O movimento do sem-teto, o movimento indígena e outros movimentos sociais. Então é fundamental para a candidatura de Boulos que ela vá até o fim. Claro que se Lula entrasse na disputa, talvez ele abrisse mão em nome de uma candidatura única, porque ele tem uma relação muito boa com Lula, o Guilherme Boulos. Embora tenha divergências e tal, e é uma alternativa claramente à esquerda do PT. Aliás, em falar em esquerda, o PT, quando governou, ele governou muito fazendo políticas em rumo ao centro, né? E os seus votos refletem isso. Inclusive tem um link que eu posso postar novamente, que eu já postei algumas vezes, que demonstra que o PT sempre foi muito mais à esquerda quando esteve na oposição do que quando esteve no governo. Porque quando esteve no governo, tinha um vice do partido do PL, né, o José de Alencar, e depois o Temer, enfim. Além disso, tinham alianças com partidos do chamado Centrão. Então, o PT ele tinha um leque de alianças que colocava ele mais em direção ao centro. E não apenas isso, no financiamento de diversas campanhas do PT, teve dinheiro do capital nacional, se em alguns casos diretamente, quando era legal, depois indiretamente, né, quando a contribuição passou do CNPJ para o CPF, como bem diz Boulos, mas o PT se tornou, como diz Aurelino Coelho, uma esquerda para o capital. Um tom conciliador, conseguiu fazer governos que tinham políticas sociais, mas que beneficiaram largamente banqueiros e grandes empresários, e, enfim, principalmente. E aí os escândalos de corrupção estão justamente nessa relação, digamos assim, complicada, essa relação de troca de favores entre setores do empresariado, a Odebrecht, a OAS e outros, e pessoas do Partido dos Trabalhadores. Entre outras negociatas aí, de grande capital e Partido dos Trabalhadores, e por isso que sempre foi meu entendimento que o governo do Partido dos Trabalhadores, embora tenha algumas políticas
que pode se chamar de centro-esquerda, não foi um governo efetivamente social-democrata, porque não apostou fortemente na expansão dos direitos sociais universais. Houve uma certa expansão durante os governos petistas, mas não na proporção que se imaginava de um governo de esquerda. E por isso que vários setores de esquerda criticaram o PT, incluindo o PSOL, criticaram o PT por causa disso. A presença de Manuela Dávila como vice tem uma dimensão de, por um lado, estrategicamente para o PT, tentar isolar ainda mais Ciro Gomes, mas por um outro lado, vendo pelo lado positivo, se é que a gente pode ver positivamente, tem o lado de que puxa o PT mais para um posicionamento de esquerda. Acho que todo mundo aqui sabe que eu tenho diferenças com Manuela Dávila no que toca a história da esquerda do século XX. Né? Eu acho que partidos como o PCdoB deveriam fazer uma autocrítica e uma crítica ao seu passado e admitir que figuras como Stalin, como Mao, foram sim ditadores terríveis e eles têm essa dificuldade. Eu tenho essa posição porque eu penso da seguinte forma: para você ter autoridade moral de criticar os Estados Unidos, quando os Estados Unidos patrocina golpes, como patrocinou no Chile, como patrocinou no Irã, como patrocinou e apoiou no Brasil, para você ter autoridade moral de criticar esses golpes, esses regimes militares, esses regimes, no caso do Irã, um regime teocrático, você precisa também criticar os totalitarismos e a dimensão autoritária dentro do seu próprio quintal. Dentro daqueles que se dizem de esquerda, daqueles que se dizem socialistas, e enfim. Porque se o meu entendimento de Stalin é que o que Stalin fez foi capitalismo de Estado, não muda o fato de que ele usou a máquina de propaganda para dizer que era socialismo, e muitos partidos de esquerda do mundo aceitaram essa propaganda e incorporaram uma defesa da União Soviética. E eu acho que o autoritarismo da União Soviética, a falta de liberdade de expressão e tudo mais, é indefensável. Então eu tenho essa dificuldade com Manuela Dávila, que eu expressei no meu vídeo mais popular aqui no canal, que é o vídeo de mais de 100 mil visualizações, em que eu analisei a participação de Manuela Dávila no Roda Viva. Mas apesar disso, apesar dessa crítica dura que eu faço a ela e todas as pessoas de esquerda que têm essa dificuldade, eu reconheço, meio que obviamente, que Manuela Dávila, em outras questões, como tributação, auditoria da dívida e muitas outras, ela está à esquerda do PT, vamos chamar assim, mainstream, ou o PT dominante, que foi dominante quando o PT governou esse país. Ou seja, tem um lado positivo dela estar na chapa e o PT não ter mais essas alianças. Agora é bom lembrar que o PT não tem mais essas alianças com os partidos de centro-direita, não por opção do PT, porque se dependesse do PT teria até hoje. Os setores do PT que querem estar no poder. Eles se isolaram por causa dos seus próprios erros, por causa do PT ter se tornado, à vista desses grupos, tóxico. Então não foi uma escolha do PT, mas pelas circunstâncias, e o PT está sendo jogado mais para a esquerda, não pela sua própria escolha, o PT está assumindo agora posições mais de esquerda. Eu sou relutante em acreditar, mesmo com o Manuela de vice, porque é aquela coisa. Um partido que governou tanto tempo com um projeto de predominantemente ampliação do consumo, que ampliar o consumo é uma coisa importante, mas eles viam a ampliação do consumo como objetivo principal, a prioridade. E essa, para mim, não seria a prioridade de um partido de esquerda. Para mim, a prioridade teria que ser avançar na garantia de direitos sociais universais. E, por consequência do crescimento do país, do desenvolvimento da indústria, você teria também ampliação de consumo. Mas eles não, eles fizeram estímulos de ampliação de consumo, inclusive em setores que isso prejudica o setor público, que é a ampliação do consumo, por exemplo, de planos de saúde baratos, que é péssimo para o SUS, enfim. Então, essa estratégia do PT
de ampliação do consumo e ver direitos sociais como cidadania à la carte, é uma expressão nem inventada por mim, eu digo isso no meu artigo sobre o assunto, que eu escrevi e publiquei na revista Saúde em Debate há algum tempo atrás. Eu tenho muitas críticas, então eu tenho uma relutância, digamos assim, em acreditar. Mas, por um outro lado, me parece que o fato de estar isolado leva o PT e leva a questão do vice-presidência a favorecer uma ideia de que o PT esteja talvez retornando um pouco às suas raízes e não pela própria vontade, não porque queria fazer, por isso que a gente não sabe o que vai acontecer se caso ganhe, se não poderia voltar às suas antigas práticas, há um risco disso também. E isso daí teria que ser observado muito de perto pelo campo progressista e criticado caso acontecesse. Mas eu vejo esse movimento e tem um lado positivo, digamos assim. Apesar do, óbvio, lado negativo de falta de unidade no campo, uma certa agressividade com a candidatura de Ciro Gomes, que me parece desnecessária. Como o próprio Ciro disse, não sabe o que é que fez para merecer isso. Eu poderia responder para o Ciro. Ciro, você ameaçou e ainda ameaça a liderança do PT no processo, no campo dito de esquerda. E o PT não gosta de ser ameaçado em seu projeto de ser hegemônico, de ser a maior força política. Então, o PT fez o que pôde para diminuir suas chances, porque vocês estão disputando. Aliás, eu prevejo que Alckmin vai começar a atacar muito pesadamente Bolsonaro, exatamente porque Alckmin deve saber. Claro que ele vai atacar um pouco o Ciro, um pouco o Marina, um pouco o PT, para ver se diminui um pouco o voto desses também. Mas o maior ataque de Alckmin tem que ser a Bolsonaro, porque é entre os apoiadores de Bolsonaro que estão os possíveis votos que Alckmin e o PSDB tinham no passado. Os votos de um certo setor mais conservador, liberal brasileiro, votava predominantemente no PSDB. E eles não estão vendo o Alckmin como um representante legítimo mais desse setor. Mas é isso aí. Manuela está oficializada como vice, seja de Lula ou seja de Haddad, provavelmente de Haddad. Fernando Haddad vai ser o candidato do PT, o que significa que não deu para Jacques Wagner. O que é interessante, porque Jacques Wagner foi governador durante 2 mandatos e Fernando Haddad só foi prefeito de São Paulo em um mandato, mostra o peso que São Paulo ainda tem dentro do PT, mesmo Haddad não sendo uma liderança da cúpula, né, ele acaba sendo escolhido por ausência de quadros e também pela amizade que tem com Lula. Então, de certa forma, a opinião de Lula novamente pesa muito para a escolha de quem vai ser o candidato afetivo, não é? Então é isso aí, esse o cenário, a estratégia do PT, levar a candidatura de Lula até os últimos momentos, e aí, quando não tiver mais jeito de criticar as instituições, dizer que, enfim, é uma eleição injusta e tudo mais, e tentar galvanizar toda essa percepção de injustiça para que as pessoas apoiem Haddad. Se essa estratégia vai funcionar ou não, eu não sei. Aliás, o cenário é absolutamente difícil de prever. O que eu acho que é bem provável é que Haddad vai, quando isso ficar oficializado, ele vai sair dos 2, 3% que ele tem nas pesquisas e vai pular ali para 8, 9, 10 em pouco tempo, com a campanha, com o tempo de televisão que o PT tem, que é bastante. Não é nada perto de Alckmin, mas é maior do que o dos outros partidos, fora a candidatura a Alckmin. Então, o PT deve conseguir fazer a candidatura de Haddad crescer, mas vai haver uma competição entre Marina, Haddad e Ciro dentro do chamado campo progressista, sendo que Marina é meio questionável. Eu acho que ela não está no campo progressista, mas ela é percebida assim por boa parte da população. Eu acho que não,
pelo fato dela ter defendido a independência do Banco Central, dela ter defendido que a reforma trabalhista só tinha alguns probleminhas, mas que poderia ser passada simplesmente corrigindo esses probleminhas. Mas Marina vem fazendo discursos, vem fazendo falas, tentando se colocar dentro do campo progressista. O que criticando o teto de gastos, enfim, ela tem, as últimas entrevistas dela foi tentando fazer esse movimento, o que coloca uma disputa nesse campo por aí. E a outra disputa é fundamentalmente entre Bolsonaro e Alckmin. Eu não acredito na candidatura de Meirelles e acredito que a candidatura de Meirelles, se não no primeiro turno, mas se Alckmin for para o segundo turno, ele sem dúvida nenhuma migra para Alckmin. Eu acho que Alckmin não está querendo muito essa migração agora porque o MDB é muito nocivo, é tóxico demais. Então ele está querendo manter uma certa distância. O MDB consegue ser mais tóxico do que o dito centrão. Mas é isso aí. A estratégia do PT é essa, tem alguns prós, alguns contras. E a única coisa que me incomoda mesmo é que eu acho que, se por um lado essa estratégia pelo menos unifica um pouco mais, né, não vai dividir, os votos de Manuela vão para o PT, então pelo menos unifica um pouco mais, eu ainda vejo o campo dividido e a candidatura que poderia talvez limpar um pouco mais isso que seria do Ciro, fica fragilizada. Eu vejo muitas dificuldades do campo progressista nessas eleições, porque se o tempo de televisão fizer impacto, existe um risco real de um segundo turno entre Bolsonaro e Alckmin. Eu torço para que isso não aconteça, mas o risco existe e nós devemos analisar isso à proporção que a eleição for seguindo, não é? Era basicamente isso aí que eu tinha para dizer hoje. Vou continuar fazendo análise crítica do processo à proporção que a gente for caminhando e vendo os prós e os contras de toda essa movimentação. Ainda tem muita coisa para analisar essa semana, tem as entrevistas do Globo News que eu estou assistindo e vou fazer uma análise diferente das que eu fiz do Roda Viva, para até saber de vocês se vocês gostam desse novo estilo que eu vou fazer, porque eu vou fazer uma análise sem ser ponto a ponto, vou pegar assim grandes temas e simplesmente desenvolver, e quero a opinião de vocês à proporção que eu for publicando. Se você gostou do que eu faço aqui, peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim. E é isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um abração.